Que bom estarmos aqui nessa manhã para juntos celebrarmos as comemorações, do aniversário da nossa igreja, participarmos também deste momento logo mais da Santa Ceia e também de podermos meditar na palavra do Senhor, que é alimento para a nossa alma, E hoje eu quero te convidar a meditar conosco no texto de Lucas, capítulo 5, versículos 29 a 32. Eu vou estar lendo na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, mas se a sua versão for um pouco diferente, fique tranquilo, não tem problema, tá bom? A palavra do Senhor é a mesma, às vezes as versões mudam um pouquinho algumas palavras, mas o sentido da palavra do Senhor continua sendo o mesmo sentido, a palavra que é perfeita. Lucas 5, versículos 29 a 32, que diz assim: Então, Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Oremos. Pai, nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos propicia, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo nos ministre a Tua palavra, o entendimento e de como aplicá-la aos nossos corações, às nossas vidas. Dá-nos sensibilidade, ó Pai, para compreender o Teu propósito. E a este Teu servo eu peço que o Senhor esteja usando a minha vida para comunicar a Tua palavra segundo a Tua vontade. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o texto nos fala que Jesus estava numa grande festa na casa de Levi. Levi foi convidado por Jesus, Levi era um cobrador de impostos, e Jesus o chama para segui-lo. E Levi fica tão feliz que resolve fazer uma grande festa na sua casa. Certamente era um ambiente de muita alegria, pelo menos deveria ser. Levi era um cobrador de impostos. Cobradores de impostos naquela época eram pessoas ricas, pessoas de fortuna, de muitos bens financeiros. Então, certamente que a festa que Levi fez foi uma grande festa, não foi uma festa pequena. Tanto é que fala que havia ali muitas pessoas. E se esperava, então, que houvesse um clima de festa, de alegria, de camaradagem, de amizade, porque, afinal, Levi estava feliz e convidou seus amigos para a festa. Ali também estava Jesus e seus discípulos. Mas é interessante que o texto nos fala que os fariseus e os mestres da lei resolveram azedar a festa, resolveram estragar o clima e começaram a criticar Jesus e seus discípulos, a acusar Jesus. Mas acusar de quê? Por que eles estavam bravos? A palavra fala que estavam zangados com Jesus e com seus discípulos. Mas por quê? O que na cabeça daqueles homens, mestres da lei, Jesus estava fazendo de errado? Mas a grande pergunta essa manhã é: o que nós temos a aprender com esse texto da Bíblia, com esse fato bíblico? O que esse texto diz para nós dessa manhã? E para começar a nossa meditação, quero começar dizendo que você precisa reconhecer que é um paciente doente. Nós precisamos reconhecer a nossa posição de que somos pacientes doentes. Como nós dissemos, o texto nos fala que Jesus estava numa festa na casa de Levi. E é importante nós entendermos quem era Levi e o que estava acontecendo ali para entender um pouco também da crítica dos fariseus. A palavra nos diz que Levi era um publicano, ou, numa linguagem mais atual, era um cobrador de impostos. Hoje não tem mais a figura do cobrador de impostos, Você faz tudo hoje de forma eletrônica. Mas naquela época, o Império Romano, ele colocava algumas pessoas nas cidades responsáveis por cobrar os impostos da população, E Levi, então, era um desses cobradores de impostos. Mas os cobradores de impostos, eles tinham uma fama de serem desonestos. E muitas vezes essa fama fazia justiça. Realmente fazia jus a esta fama, porque muitos dos cobradores de impostos eram de fato desonestos. Cobravam mais do que era devido e ficavam com a diferença. Passavam a parte do Império Romano e deixavam um pouquinho para eles. Era aquele famoso, um para você, um para mim. 2 para você, 2 para mim, 3 para você, 1, 2, 3 para mim, E muitos desses cobradores de impostos, então, enriqueciam dessa forma. Nós vimos isso com Zaqueu.
Zaqueu era um cobrador de impostos também. E quando ele se arrepende do seu pecado, ele diz que vai restituir o que ele havia roubado, se ele havia roubado, 4 vezes mais, e ainda repartiria metade dos seus bens. Certamente que Zaqueu era uma pessoa muito rica. E, infelizmente, provavelmente, tinha enriquecido a partir de uma forma ilícita. E era algo muito parecido que estava acontecendo aqui. Então, Levi era conhecido como alguém de má fama. E provavelmente havia outras pessoas ali também que eram os intitulados pecadores. Porque o texto nos diz que havia ali muitos outros cobradores de impostos, possivelmente amigos de Levi, pessoas que participavam da mesma classe ali de profissão. Mas também havia outros tipos de pecadores conhecidos por pessoas de má fama, que a Bíblia que não entra em detalhes, mas certamente eram pessoas que eram mal vistas na sociedade, pessoas que os demais, os santos, os perfeitos, não gostariam de se associar, não gostariam de ser vistos juntos. Os fariseus e os mestres da lei, então eles estavam criticando Jesus e seus discípulos, porque eles estavam comendo e bebendo com esses pecadores, estavam partilhando de uma refeição. Queridos, hoje para nós isso não faz tanto sentido, porque a nossa cultura é diferente. Eu me lembro que uma vez eu estava em São Paulo, estávamos num restaurante que eu achei até aquilo um pouco estranho. Era uma mesa grande, hoje em tempos de pandemia não se faz mais isso. Mas naquela época, antes da pandemia, era uma mesa grande e ali sentava todo tipo de gente. As pessoas sentavam juntas na mesma mesa, sem ter intimidade nenhuma. Até estranhei um pouco isso, porque o mais comum é a gente sentar em mesas individuais, Mas ali não, era uma mesa comunitária. Isso para o judeu da época de Jesus era algo impensável, porque o partilhar de uma refeição significava ter intimidade. O judeu ele não convidava qualquer pessoa para a sua casa. Então, quando Levi chamou Jesus para a sua casa, é porque ele tinha intimidade com Jesus, ali estava muito feliz, ele estava colocando Jesus numa posição de destaque. E também os seus outros amigos. Então, eram pessoas com as quais Levi tinha intimidade, não eram pessoas quaisquer. Nós vemos esse exemplo em Salmos, capítulo 23, versículo 5. Em Salmo 23, versículo 5, Davi diz assim: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo. O que Davi está falando? Senhor, quando eu estiver na sua casa, que o Senhor me unja com óleo, me receba como seu convidado de honra, com alegria, Prepara a mesa para que eu possa me assentar contigo. Davi estava falando que ele tinha intimidade com Deus. O que Davi estava dizendo era isso: eu tenho intimidade com Deus, eu me sento à mesa de Deus, eu sou ungido na presença, na casa de Deus, enquanto os meus adversários ficam assistindo lá de fora. Então o que Davi estava aqui quase que dizendo: olha, deixa os meus adversários com inveja da nossa intimidade, porque eu tenho intimidade com Deus, mas aqueles que estão se levantando contra mim ficam apenas assistindo de fora, não participam da mesa de Deus. Era mais ou menos isso então que estava acontecendo aqui. Para os fariseus, Jesus estava dizendo: eu tenho intimidade com essas pessoas. E de fato nós vemos que Jesus andava com os pecadores, andava com as pessoas de má fama, não porque ele partilhava das mesmas coisas, mas porque ele estava pregando a palavra de libertação a essas pessoas. Jesus conversou com mulheres adúlteras, com prostitutas, conversou com cobradores de impostos, com ladrões. Jesus assentava-se com leprosos, que eram pessoas que não eram necessariamente vistos como pecadores, mas era uma doença altamente contagiosa, então eram excluídas da sociedade. Jesus, ele estava sempre com aqueles que precisavam de ouvir a palavra. Mas os fariseus, os mestres da lei, não. Eles se gabavam de não se assentar, com aqueles que eram considerados pecadores, de não ter intimidade com aqueles que tinham má fama, de não comer e beber com aqueles que eram mal vistos pela sociedade. Mas o que nós vemos nesse texto é que Jesus denuncia a hipocrisia daqueles religiosos. Aqueles homens se julgavam perfeitos, e não reconheciam que eram pecadores também. Em outro texto, quando Jesus fala da parábola dos talentos, o homem, que havia sido perdoado de 10 mil, uma dívida de 10 mil talentos, mas não quis perdoar uma dívida de 100 denários, Jesus está dizendo que nós somos os pecadores que estão em um débito impagável com Deus, Mas aqueles aqueles fariseus não. Eles se julgavam superiores. Eles se julgavam os melhores, não se viam como pecadores também. Eles achavam que eram sadios, quando na verdade eram pessoas doentes.
Em outro texto, Jesus usa até um termo bastante pesado para se referir aos fariseus. Chamam-os de sepulcros caiados. Ou seja, aqueles sepulcros bonitinhos por fora, mas que por dentro só há morte e podridão. Pior ainda, talvez aqueles judeus e mestres da lei se julgavam como os próprios médicos e não como os pacientes. Se julgavam como aqueles que estavam na posição de julgar o outro, de dizer o que o outro devia fazer, ao invés de reconhecer que estamos também na mesma situação. Também somos pecadores, também precisamos do perdão divino, né? Então esse texto, ele chama primeiramente a atenção para a hipocrisia dos fariseus, dos mestres da lei. Mas trazendo para os dias de hoje, esse texto também continua chamando a atenção da igreja, de nós, para o perigo da hipocrisia e da soberba. Esse texto também fala para nós, sabe por quê? Porque diferente do que muitos pensam, se fôssemos trazer para os dias de hoje, os fariseus e mestres da lei não representariam os perdidos, mas representariam quem? Os falsos crentes. Quem são os falsos crentes? Falsos crentes são aqueles que aderiram a uma religião sem, contudo, se converterem a Cristo Jesus. São pessoas que participam de uma denominação, às vezes foram até batizados, talvez tenham até cargos dentro da igreja, mas ainda não deixaram de fato Jesus bater a porta do seu coração e entrar. São pessoas que aderiram a uma religião, são pessoas que são religiosas, mas que ainda não compreenderam quem é Jesus e não se entregaram de fato a Ele. Queridos, eu não estou dizendo que todos são assim, por favor. Eu estou dizendo que uma grande minoria são pessoas assim. Pessoas que infelizmente estão dentro da igreja, mas ainda não são a igreja de Cristo. Estão dentro de um templo, mas ainda não fizeram dos seus corações o templo de Cristo Jesus. E este é um alerta para nós, né? É um alerta porque falsos crentes se julgam sadios, quando na verdade estão doentes pelo pecado. E eu diria que os falsos crentes estão até mesmo numa posição de desvantagem em relação aos perdidos. Porque se você chegar a uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor, muitas vezes ela é consciente. E às vezes ela até acha que ela não tem mais perdão, que ela não tem mais solução, né? Agora o falso crente não. Ele acha que está tudo bem, quando na verdade está tudo errado. Ele acha que ele é sadio, que ele é médico, quando na verdade ele precisa urgentemente de tratamento. Talvez esteja em fase terminal, né? Então, o pior dos falsos crentes são quando eles se julgam médicos, ao invés de se reconhecerem como pacientes. Em Mateus, capítulo 23, versículo 24, Jesus critica severamente os fariseus e os mestres da lei hipócritas, pois se diziam guias de cegos, mas na verdade estavam coando mosquito enquanto engoliam camelos. Certamente você já ouviu esse ditado, né? Cidadão coa mosquito e engole camelo, ou não, muitas vezes você já ouviu trocado pelo elefante, né? O que quer dizer? É uma pessoa que repara no pequeno defeito no outro irmão, mas não consegue reparar o elefante que está carregando nas costas de pecados. É a pessoa que olha o cisco no olho do outro, como Jesus mesmo diz, mas não vê o tamanho do galho que está em cima do seu próprio nariz. É a pessoa que olha para o pecado do outro, e não estou dizendo que o outro não tenha pecados, mas que não consegue enxergar a sua própria miserabilidade, seu próprio estado de pecado, sua necessidade de arrependimento e o seu total estado de arrogância e de hipocrisia. E isso é perigoso. É por isso que Jesus chama a atenção desses mestres da lei, que deveriam ser aqueles que ensinavam a lei, e muitas vezes de fato faziam, mas eles mesmos não estavam vivendo o que a lei pregava, o que a lei dizia. Portanto, queridos, nós precisamos entender e aceitar que nós somos pacientes, que nós somos os pecadores, que nós somos os publicanos, nós somos aqueles que necessitam de perdão. E é por isso que nós fazemos isso durante o culto, mas não só no momento do culto, nós temos que fazer isso todo o tempo. Reconhecer que precisamos de perdão, do perdão de Deus, como Davi fez, como nós lemos no Salmo 51. Nós somos os que precisam de cura, e só o verdadeiro médico, que é Jesus, pode oferecer essa cura. É isso que nós precisamos entender. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, eu vou ler numa versão chamada Nova Bíblia Viva, e o texto diz assim: o meu conselho a você é que compre de mim remédio, em outra versão está colírio, mas compre de mim remédio para curar os seus olhos e devolver-lhe a vista, a sua vista.
Jesus estava dizendo para aquela igreja, olha, aquela igreja havia a fama de ter um colírio, né, usado para pessoas com problemas de vista. E Jesus está dizendo àquela igreja, vocês precisam usar esse colírio, mas o colírio que vem de mim, o colírio que limpa, né, a vista e nos traz a compreensão do nosso pecado, que precisamos de arrependimento. E nós precisamos também, muitas vezes, falar, Senhor, como Davi foi corajoso, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum pecado. Queridos, tem que ter muita coragem para orar dessa forma. Senhor, revela o que está errado em mim, traga à tona, me mostre, para que eu possa reconhecer. Mas me traz também junto o remédio, a cura, a libertação, para que eu possa viver segundo a sua vontade. Por isso eu te pergunto, você é médico ou você é paciente? Qual a sua... Eu ainda estou impactado pela mensagem do presbítero Fernando na semana passada. Qual é a nossa posição dentro do corpo de Cristo? Qual é a sua posição, de médico ou de paciente? De se julgar acima de todos ou de reconhecer que precisamos de transformação constante? Em segundo e último lugar, querido, nós precisamos entender que só os doentes precisam de cura. E é isso que Jesus está nos dizendo nessa manhã. Só os doentes reconhecem que precisam de cura. Por que precisamos reconhecer que somos doentes? Porque só quem sabe que está doente procura o médico. Só quem sabe que está doente procura por cura, por remédio ou por tratamento. Quem aqui vai ao médico quando está sadio? Tirando o fato que hoje, graças a Deus, se criou a cultura de fazer o check-up, né, a revisão dos 50 mil quilômetros, né? Mas tirando esse fato, muitas vezes nós só vamos no médico quando a coisa apertou. Quando a gente está sentindo que algo não está bem, quando tem algo errado, aí nós procuramos o médico. E alguns, infelizmente, ainda procuram até muito tarde, né? Demorou demais, aí o processo de recuperação é muito mais complicado, enfim, né? Mas nós precisamos, então, reconhecer que somos doentes do pecado para que possamos chegar ao médico que é Jesus e clamar por cura. Na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus diz o seguinte: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Queridos, que situação grave, né? Complicada. Jesus está dizendo que se nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, seremos também perdoados por Deus. Mas que o contrário também é válido. Que se nós não perdoarmos os nossos ofensores, quem nos ofende, nós também não seremos perdoados por Deus. E queridos, eu sempre me perguntei, por que Deus condiciona o perdão divino ao meu perdão àqueles que estão em débito comigo? Por que Deus coloca isso? Por que eu preciso perdoar para ser perdoado? Foi uma coisa que sempre me inquietou e eu levei um bom tempo para entender isso. Até que um dia o Espírito Santo trouxe compreensão ao meu coração. Que eu só perdoo quando reconheço que também sou pecador. Eu só perdoo porque entendo que também falho e, portanto, haverá um momento que eu também precisarei de perdão. Enquanto eu achar que eu sou perfeito, eu não vejo que sou falho. Enquanto eu não reconheço que sou falho, eu não consigo liberar perdão para o outro. Mas quando eu entendo que sou pecador, que sou falho, e que um dia, assim como eu também sou perdoado, eu também vou precisar perdoar, então eu me coloco numa posição diferente, de perdoar aquele que me ofendeu. E quando eu entendo que eu devo 10 mil talentos e não 100 denários, quando eu entendo que eu devo aí o suficiente para 3 vidas seguidas e ainda ficar em débito, e não estou devendo apenas o que era o equivalente a 100 diárias, que ainda assim era um valor significativo, mas não era impagável como os 10 mil talentos, quando eu entendo que o meu pecado é grande e que eu preciso do perdão, então eu reconheço que o outro meu irmão também é falho e que também precisa do meu perdão, eu preciso perdoá-lo. E nós somos pecadores. Por consequência, queridos, quem não reconhece que é pecador, não entende que precisa do perdão de Deus. É isso que nós vimos no Salmo 51. Davi, por muito tempo, escondeu o pecado dele e achou que estava tudo bem. E não fosse a misericórdia de Deus que levasse o profeta Natã a mostrar o pecado de Davi, Davi provavelmente jamais se arrependeria, ou talvez levaria muito mais tempo. Mas quando Natã lhe mostra o seu pecado e ele reconhece, o que ele faz?
Ele se coloca diante de Deus e clama por misericórdia. Reconhece que Deus era justo em sentenciá-lo, em tirar-lhe a vida, como era o que a lei predizia que deveria ser feito, né? Que ele reconhece que Deus tinha todo o direito de fazer o que bem entendesse por causa do pecado grave de Davi, o pecado do adultério, o pecado de causar o assassinato de um homem inocente e o pecado de encobrir o seu próprio pecado, né? Mas quando ele reconhece, ele se coloca diante do Senhor e clama por perdão e pede que Deus o limpe, que o purifique e que lhe dê o espírito estável, ou seja, que lhe dê firmeza para não voltar nos mesmos pecados. Você consegue entender agora a ligação entre perdoar e ser perdoado? Eu preciso perdoar para ser perdoado, porque se eu não reconheço que sou pecador, não tem como eu ser perdoado por Deus, porque para ser perdoado, eu preciso pedir perdão. Enquanto eu acho que sou perfeito, que sou médico, que não sou paciente, eu não acho que preciso de algo. E me basta em mim mesmo. Pelo menos eu acho, né? Mas quando eu reconheço que sou falho, eu peço perdão ao Senhor. Senhor, me perdoe, me purifique. E também reconheço que o meu irmão precisa do perdão também, quando ele me ofende. Se eu não reconheço que preciso de cura, não tem como Jesus me curar. E para ser curado, eu preciso tomar o remédio da conversão e da mudança de vida. Por isso que, infelizmente, há pessoas que estão dentro da igreja, mas vão tomar um grande susto no dia da volta de Cristo, quando ouvir, apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Já pensou que coisa terrível será esse dia? Pessoas que estavam dentro, mas que não pertenciam. João fala sobre isso. Estavam entre nós, mas não eram dos nossos, né? Por isso Jesus nos chama, nos adverte, para a necessidade de constantemente reconhecermos o nosso estado de miserabilidade, que somos pecadores e que precisamos da graça, do perdão divino, mas também precisamos do remédio da conversão e na mudança de vida. Aliás, queridos, mais do que reconhecermos que somos pecadores, precisamos reconhecer que Jesus é o médico. Ele sabe o que faz e por isso nós precisamos aceitar o remédio. Mas a verdade é que muitas vezes o remédio da transformação da vida é amargo. Não é fácil deixar Deus trabalhar o nosso ego, a nossa personalidade, trabalhar as nossas características, trabalhar nossas atitudes e até mesmo nossas crenças, né? Eu me lembro que quando eu era criança, tomar antibiótico era terrível. Hoje nós vivemos uma geração bem Nutella, né? Hoje está tranquilo, tem vários sabores. A criançada hoje toma remédio tranquilo, que hoje não é tão ruim quanto era na minha época. Mas tomar antibiótico era sofrível, era amargo, era ruim. A gente ficava são logo, que o remédio é tão ruim que a gente dava um jeito de ficar sarado rapidinho, né? Mas era necessário, porque se a gente não tomasse o remédio, não vinha a cura. Por mais que o remédio fosse de sabor horrível, mas era preciso tomá-lo para experimentar a cura. Deixar Deus nos transformar, curar o nosso ego e nos tornar em pessoas humildes é doloroso. Abrir mão do eu, do que nós achamos, das nossas crendices, dos nossos achismos, e conhecer que Deus precisa nos transformar não é fácil. Eu me lembro que uma vez nós estávamos numa reunião de casais e precisamos trabalhar algumas verdades ali naquela reunião sobre a vida conjugal. E eu me lembro que algumas pessoas saíram dali contrariados, com o nariz torcido, né? Porque reconheceram verdades da Bíblia que são difíceis de engolir, difíceis de aceitar, mas que são necessárias. Queridos, deixar Deus nos transformar demanda renunciar ao nosso eu, à nossa arrogância. Demanda reconhecer que somos pacientes doentes e não médicos saudáveis. Por isso eu te pergunto, você é médico ou é paciente? Como você tem se colocado? Como você tem agido? Eu não estou dizendo como você pensa que é. Eu estou dizendo como você tem agido. Porque muitas vezes nós pensamos que somos algo e agimos de outra forma, né? Por isso, muitas vezes precisamos até mesmo a humildade, chegar diante de pessoas que são íntimas de nós e perguntar, como você me vê? Como eu tenho agido? Quem eu sou para você? Para percebermos como de fato nós agimos, né? Nós somos publicanos ou somos fariseus? Como temos agido? Sabemos que somos pecadores ou agimos como fariseus hipócritas? Reconhecemos e por isso diante disso agimos com humildade, nos colocando diante do Senhor? Queridos, eu não vou entrar aqui em detalhes da questão, mas eu quero apenas pincelar rapidamente sobre a questão da predestinação. Uma coisa maravilhosa é saber que o Senhor nos predestinou à salvação.
E diante disso, há duas atitudes. Aqueles que se colocam diante do Senhor em humildade. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me escolheu. Não porque eu mereço, mas porque o Senhor me escolheu pela sua infinita graça. Ou há a atitude também de arrogância. Não, eu sou escolhido. Pobre daqueles que não foram, mas graças a Deus porque eu sou escolhido, né? E isso pode gerar arrogância. Eu espero que você se coloque diante de Deus com humildade. Senhor, obrigado porque o Senhor me escolheu. Não há nada de mérito em mim, mas todo o mérito está em Ti. Quero concluir essa reflexão dessa manhã te perguntando se você tem reconhecido que é pecador. Não apenas no momento da oração, mas no dia a dia. Diante das adversidades da vida, nas situações da vida, você tem se colocado diante do Senhor e quando vê que pecou, que falhou, você tem reconhecido diante de Deus e pedido perdão? Você tem reconhecido que só Deus é o perfeito juiz e que é nesse sentido que a Bíblia diz que nós não devemos julgar o nosso próximo, porque nós não somos aqui juízes, mas nós somos réus, né? Fomos julgados e condenados naquela cruz e perdoados pelo sacrifício de Cristo. Você tem reconhecido que Jesus é o médico que pode te curar do pecado? Que você precisa do remédio que só Jesus pode te oferecer? Que não é fácil de aceitar, que muitas vezes é um sabor amargo, mas que o resultado é perfeito, que o resultado é bom. Como tem sido a sua atitude na igreja, no corpo de Cristo, no seu dia a dia, onde você está? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse instante e vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Quando o Senhor nos mostra trechos da Bíblia como este, o Senhor quer nos mostrar como devemos agir. E o Senhor é um Pai tão amoroso, mas tão amoroso, que o Senhor é incapaz de nos deixar no pecado, no erro, e não nos advertir. Assim como Caim, que o Senhor o advertiu da necessidade de arrependimento, mas ele infelizmente não quis te ouvir. O Senhor continua nos advertindo no dia de hoje, mas Pai, diferente de Caim, nós queremos te dar ouvidos. Nós queremos reconhecer na Tua presença que somos pecadores e que precisamos da cura, que só Jesus pode nos dar. Pai, dá-nos um coração humilde, cada dia, que possamos olhar para Ti e reconhecer quão pequeno nós somos. Mas também, Pai querido, nos esconder nos Teus braços amorosos, quando falharmos, que possamos nos colocar na Tua presença, reconhecendo o nosso pecado. E Pai, permitindo que o Senhor nos cure, que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos transforme, para que a cada dia possamos nos parecer mais e mais com o nosso Mestre Jesus, com o nosso amado Cristo Jesus. Assim nós te pedimos nessa manhã, Pai, não nos deixe enganados pela arrogância, mas dá-nos um coração humilde, para que possamos reconhecer que só em Ti nós temos a cura que tanto necessitamos. Oramos no nome de Jesus. Amém.